Então, boa tarde a todos. Como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui na minha cidade natal, podendo conversar um pouco sobre temas de grande importância e de grande relevância para o nosso aprimoramento moral, ético, espiritual, que nos auxiliam bastante nesse autoentendimento, nesta caminhada terrena que nos foi colocada e nos dada como um presente diretamente das mãos do onipotente Deus, para que nós possamos ajustar as nossas condutas, refinar as nossas más inclinações, para que a gente possa receber as instruções que melhor nos são necessárias para o refazimento da nossa estrutura interior, para que assim a gente possa cada vez mais alcançar o mérito de nos aproximar do Cristo e da sua missão planetária, que também é parte integral da nossa própria missão. Nós, como colaboradores dessa reestruturação do planeta, dessa reconquista na mudança deste plano em que nós vivenciamos, temos grande relevância para o plano divino, mas por conta do mecanismo do véu do esquecimento, nós nos colocamos muitas vezes inertes sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa própria necessidade de ajuste interior e de aprimoramento da nossa conduta individual. Então, quando foi me proposto trazer aqui algum tema para conversar com vocês, ao qual eu já agradeço de antemão o convite, né, aos trabalhadores da casa, aos amigos que aqui se fazem presente, e também aos amigos espirituais que têm conduzido grandes trabalhos, né, iluminando as mentes de cada um de vocês, direcionando as melhores sensações, as melhores emoções e entendimento, para que o trabalho se faça cada vez mais consolidado dentro daquilo que é necessário para o momento individual de cada um. E nisso, quando me foi proposto por Angeline, que foi de quem eu recebi o convite, veio a ideia de nós trazermos ainda dentro da temática alusiva ao mês de março, nós trabalharmos sobre a conduta do feminino, a conduta da mulher como ser integrativo a essa resposta necessária nessa mudança de fase do mundo de provas e expiação para um mundo em regeneração. Eu vou tentar trazer aqui aquilo que é mais compreensível para que a gente entenda a fase onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando, mas eu peço sempre a todos vocês que em qualquer momento, sobre qualquer dúvida, é só contribuir com aquilo que vocês forem inspirados ou que sentirem necessidade de colaborarem, porque isso aqui é uma construção coletiva, onde todos nós somos instruídos e inspirados pela ação do Espírito da Verdade e de todos os Espíritos que nos comprazem o bem, para direcionar ao nosso entendimento interno e coletivo aquilo que é de melhor para cada um de nós. Então, eu acredito que não faz muito tempo que nós começamos a ouvir que estamos vivenciando um período de transição planetária. E na maioria das vezes, nós costumamos a esperar um grande evento ou cataclísmico ou geológico que vá fazer algum tipo de mudança que nos impacte diretamente e que faça com que a gente entenda temporalmente, através dos registros comportamentais, que o mundo deixou de ser assim e passou a ser desta forma. Nós já viemos e já vivenciamos transformações durante várias eras. Esta não é a primeira transformação que nós estamos vivenciando. Nós viemos de um mundo totalmente de provas, né? Passamos para um mundo de provas e expiações, e estamos caminhando para um mundo de regeneração. Significa que nós, enquanto humanidade, estamos sendo convidados para auxiliar na egrégora planetária,
na construção de uma égide, vamos colocar dessa forma, de uma capacidade energética para que se propicie os melhores sentimentos, os melhores pensamentos e a melhor condução de todos os seres humanos para o aprimoramento da humanidade. E nisso, nós somos sempre muito tendenciosos a nos colocarmos em um padrão de comportamento sobre uma elevação da nossa percepção egóica sobre nós mesmos, quando nós encontramos no autoconhecimento ou na aproximação com a espiritualidade, né, com a vivência espiritual, sobre esses temas, que na maioria das vezes são temas que são um pouco diferentes para aquilo que o nosso cotidiano, muitas vezes bem próximo da espiritualidade, nos faz sentir. De acordo com a nossa vivência espiritual, de acordo com a nossa experiência de fé, nós somos fragmentados e nós somos formatados a vivenciar aquela estrutura de fé de acordo com o molde mental que nos é colocado sobre uma perspectiva, sobre uma ótica, muitas vezes de uma religião, muitas vezes de uma doutrina, muitas vezes de uma visão pré-estabelecida. E o convite exatamente para essa mudança na percepção dessa faixa vibracional, aonde o mundo passa a ser de um mundo de provas e expiação, para ser um mundo em regeneração, é justamente entender que nós precisamos sair dessas caixas às quais nós fomos condicionados para ampliar o nosso conhecimento, para entender que o que nós conhecemos hoje ainda não é uma gota no oceano que Deus nos coloca como capacidade e possibilidade de vivenciar. Então, cada vez que um conhecimento é atribuído, é chegado a nós, dentro da nossa perspectiva, muitas vezes ele ainda não faz sentido, porque ele ainda não encontrou ressonância consolidada nos nossos próprios mecanismos de entendimento para fazer sentido. Então, na maioria das vezes, aquilo que nós ouvimos ainda não faz sentido para nós. E nós colocamos isto numa responsabilidade de dualizar o entendimento entre o que é verdade e o que é mentira. Só que isso é um entendimento totalmente relativo. Aquilo para o qual eu ainda não atingi um nível de compreensão para, dentro do meu ser, encontrar mecanismos de aceitação, não importa quem esteja trazendo aquele conhecimento para mim, eu vou dizer que aquilo é mentira, que aquilo não existe. Mas, quando aquele conhecimento ele vai começando a criar ressonância dentro dos espaços que anteriormente estavam vazios, preenchidos falsamente pelo ego e pela vaidade, eu já consigo entender que eu estou sendo ignorante em acreditar que eu acreditava estar repleto de verdade. Todos nós somos seres completamente vazios, fora de estrutura divina, porque nós nos afastamos ao longo desses acontecimentos que a humanidade foi vivenciando da estrutura divina. Então nós fomos nos afastando da verdade. E isso é visto quando a própria verdade ela se torna elemento vivo de conexão com a humanidade. O próprio Jesus, como instrumento divino, se fez verdade e habitou entre nós. E as suas próprias palavras foram vistas como enganosas, foram vistas como mentirosas, foram vistas como palavras torpes que fazem com que a nossa mente volte sempre para aquela definição dos antigos padrões. Isso aqui está fora do que eu compreendo, então é mentira. Isso aqui está longe daquilo que eu tenho cognição para entender que é verdade, então isso aqui ainda não aconteceu. E nós ainda vivenciamos uma perspectiva de transição deste mundo em recuperação, de acordo
com as proféticas mensagens trazidas em Apocalipse. Nós acreditamos muito que um evento de grande magnitude global precisa acontecer para que esta transmissão ou essa transferência aconteça, para que nós saiamos do que éramos para o que nós poderemos ser. Porém, é o que eu trago aqui para vocês. É uma caminhada que precisa muito que nós remodelemos a nossa estrutura de comportamento e a nossa estrutura mental, para que cada vez mais nós possamos entender que a construção do mundo exterior se faz necessária a partir da construção, da reedificação do mundo interior. Este é o convite de Jesus, quando ele traz a necessidade de nós nos conhecermos. É uma máxima grega, né? É uma máxima grega que vem muito antes de Jesus, que lá os antigos filósofos traziam o conceito conhece-te a ti mesmo, né? Que encontrarás a verdade. E Jesus, nas suas palavras evangélicas, nas suas palavras de libertação, ele dizia categoricamente a cada um de nós: vós sois deuses. E nós precisamos, com instrumentos dessa centelha divina, encontrar exatamente este lugar aonde Deus habita em cada um de nós. E é exatamente nesse ponto muito obrigado. E é exatamente neste ponto onde este convite se faz necessário. Quando nós entendemos que somos partículas, partífices criacionários da nossa própria realidade, que Deus, ele projeta o mundo através de nós. A responsabilidade de remodelar o mundo, ela não é um evento global que acontece por conta de uma pessoa que poderá vir para transformar o evento ou a massa global em uma forma totalmente desassociada do que é hoje. Mas é a partir da autotransformação de cada um de nós aonde vamos poder fazer com que a Terra seja realmente algo novo. E é exatamente como Platão dizia, é sair do mundo inteligível para o mundo sensível. É entendermos que toda essa mecanicidade que nós vivenciamos através da conduta do homem, e quando eu digo homem aqui, não é somente da figura masculina, mas é no entendimento que todos nós carregamos esta capacidade, potência energética de termos o masculino e o feminino atuando dentro dos nossos corpos, que nós moldamos o nosso universo, que nós moldamos o nosso planeta para esta realidade que nós somos e que nós temos hoje. Se a gente parar para olhar, a gente tem muita a tendência de pensar que o mundo não tem mais jeito. Quem é que acredita assim? Do jeito que as coisas estão. A gente não acha que cada vez está perdida, não é? Não tem mais volta, a humanidade está perdida. Mas quanto tempo faz que a gente escutava prenúncios de acontecimentos como esse? Eu me lembro minha avó sentada na calçada lá de casa, contando para a gente pequeno que Padre Cícero dizia que era chegada a época em que a besta iria se apresentar no meio dos homens e que daquele momento em diante filho mataria pai, pai mataria filho, meu irmão brigaria com o irmão e que muitas coisas iriam acontecer. E a gente vivia esperando esses momentos como se fosse uma perspectiva longe de futuro. Mas é porque a gente se esquece de olhar para trás e de entender que a nossa realidade ela é moldada pelas nossas escolhas anteriores. Qual é o registro que nós temos da maior intriga familiar que já existiu ainda antes do contexto de Jesus? Caim e Abel. Dois irmãos que se engalfinharam ali numa briga
pelo egoísmo, não é? E um acabou matando o outro. O mundo já não tinha jeito desde muito tempo atrás. Nós só estamos sendo ressoantes à nossa programação humana de sermos tendenciosos ao erro. É por isso que sempre, quando nós estamos tentando mudar algo que para nós ainda é muito difícil, a gente sempre volta à antiga formatação. O nosso modelo e guia sempre vai ser Jesus. Mas quando a gente tem alguma coisa boa dentro de nós para trazer à humanidade, a gente diz assim, não, esse é o exemplo que eu trago de Jesus, porque Jesus também foi assim. Mas a gente coloca mais ênfase quando isso está associado aos sentimentos depreciativos ou os sentimentos pesarosos que nos fazem nos distanciar daquela linha de equilíbrio que a gente procura. Quer ver quando? Quando a gente está num ambiente de desenvolvimento, como, por exemplo, vamos colocar aqui, dentro do nosso ambiente religioso, que todo mundo transveste-se sobre uma figura translúcida, né? Onde a espiritualidade está camuflada sobre uma capa de proteção que envolve o nosso ego e faz com que todos nós deixemos a figura que nós temos em casa para ser uma coisa totalmente diferente dentro dos ambientes em que a gente exerce algum tipo de trabalho para a espiritualidade. Seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica, seja na Umbanda, seja no Espiritismo, isso é um mecanismo de defesa do nosso próprio ego. A gente se transveste sobre a responsabilidade de aqui eu não posso errar. Aqui eu tenho que me comportar como Jesus se comportaria. Mas nós somos ressonância disto para além do ambiente físico em que nós estamos congregando enquanto igreja. Certo? Mas é exatamente nesses momentos em que a gente se coloca na responsabilidade de trazer Jesus para perto e dizer assim, mas até Jesus teve raiva. Até Jesus desceu o cacete no templo, quebrou lá tudo quando o povo estava fazendo coisa errada. Porque eu também não posso fazer. Certo. Se você se associa a Jesus no sentido figurado para se associar nos momentos em que Jesus teve raiva, nos momentos em que Jesus chorou, nos momentos em que a divindade de Jesus se tornou humana pelo sacrifício que ele estava precisando fazer, por que você não faz a mesma forma do outro lado? Quando você precisa elevar a sua humanidade a estágios divinos e dizer assim, Jesus também curou. Ele não disse que eu poderia curar? Desta forma que eu vos ensino, também vós podeis fazer. Muito mais do que eu faço. Então, essa necessidade do autoentendimento que Jesus nos convida é justamente mostrar que a responsabilidade do ajuste frequencial do mundo é nosso. Agora eu pergunto a vocês. Obrigado pela água, viu? Eu já pergunto a vocês. Qual é a extensão do mundo de cada um de nós? Vocês sabem mensurar? Qual é a extensão do mundo de cada um de vocês? Da mesma forma... E até onde eu consigo chegar e até onde eu consigo construir. Até onde eu posso chegar e iniciar, trabalhar, evoluir, dentro disso. E onde eu posso ajudar para esse. Perfeito. Essa já é uma visão ampliada de mundo. Muitas vezes, o meu mundo ele está resumido no meu contexto familiar. Eu acredito que aquilo a quem eu devo me importar está dentro da minha casa. É minha esposa, são meus filhos, é o meu trabalho. Muito provavelmente, uma vez ou outra, é um parente que muitas vezes anuncia uma doença, né? Aí o meu mundo ele vai atingindo regiões específicas de acordo com a minha necessidade. Então, a construção do mundo individual está associado à necessidade de cada um. Por quê? Nós somos seres egóicos.
Nós somos seres egoístas. O mundo só nos importa até onde ele nos afeta. Eu sempre digo que é muito interessante quando a gente vivencia uma experiência de ampliar a nossa participação no mundo, como a resposta que nós temos dos outros ressoa sobre nós. É muito comum a gente vivenciar em um momento em que a gente está aplicando um estudo para um vestibular, um concurso público. Olha como fulano é dedicado, abdicou domingo, abdicou festas, para estar ali estudando, porque ele tem um objetivo, né? É muito bonito. Ou então um pai de família que tem lá o seu compromisso com a sua esposa, com seus filhos, ou da mesma forma a esposa que tem o seu compromisso com seu esposo e com seus filhos, que sai de casa para trabalhar e muitas vezes perde aniversário, perde compromissos sociais da própria família, e o povo diz assim, não, mas olha como ela é batalhadora, passa o dia e a noite no hospital para trazer o sustento, né? Isso é maravilhoso. Agora a coisa muda de figura quando a gente diz assim, olha, fulano agora está estudando autoconhecimento, fulano agora está vivenciando uma experiência à frente de uma religião. Só vive socado na igreja, quer ser agora o segundo padre. Agora que conheceu o espiritismo, só quer viver associado com os espíritos, quer ser Chico Xavier, quer ser bonzinho, não é? Percebam como a ressonância daquilo que a gente não consegue fazer nos ofende pelo outro conseguir fazer. Nós sempre estamos nos balizando sobre as nossas deficiências naquilo que o outro faz cada vez melhor do que nós, ou pelo menos que se empenha melhor do que nós. Porque é onde a nossa humanidade encontra uma barreira estacionária. Mas podia estar fazendo outra coisa. Podia estar trabalhando em prol da humanidade de outra forma. Esta é a sua percepção moral. Esta é a sua régua que você trabalhou dentro da sua percepção de mundo. Mas talvez o outro já esteja em um outro momento. O outro talvez esteja precisando chegar a um momento de entendimento, de entregar-se para, através dos contatos que ele faça com as outras pessoas, entender o quanto ele precisa melhorar. E, através disso, acontecer e ajustar esta conduta. Vocês conseguem entender? Então, até este momento, para que a gente possa entender aonde é que está o nosso mundo, eu peço que vocês façam esta autorreflexão como um exercício de refinamento de conduta interior. Até aonde se estende o meu mundo? Até onde o meu mundo está girando? Será que ele está girando somente ao redor de mim? Será que eu estou inteiramente nesta necessidade de ser inteiramente compreendido, sem compreender que o outro também é um mundo totalmente fora de mim? Mesmo aquilo que está diretamente associado a mim não me pertence. Quer ver? Quem aqui tem filho? Por favor, levante a mão. É uma experiência totalmente diferente, né? Você diz assim, é um pedaço de mim fora de mim. Mas se você olhar para ele, não tem nada a ver com você. É um mundo totalmente diferente. E muitas vezes, pela justiça divina, trazida pela luz da doutrina espírita, nos mostra que o ambiente familiar é justamente a justiça divina se aplicando para o nosso refazimento. Na maioria das vezes, o nosso maior desajuste é o nosso melhor professor para crescer e aprimorar. Prestem atenção. Dentro de casa, dentro dos ambientes que vocês têm, qual é a ação que corriqueiramente se repete? Qual é a ação, qual é o sentimento que vocês não conseguem dobrar, se afastar ou ir de longe, que ele sempre está ali, voltando e voltando e voltando? Esse é realmente o ajuste. É onde a gente percebe que a minha percepção sobre o outro está influenciando sobre a minha autoanálise, sobre a análise que eu faço a mim mesmo. Então, sempre o outro será um motivo de reajuste e nunca eu.
Sempre o problema do outro é que é o problema maior e nunca o meu. E quando eu não me coloco sobre esta necessidade de entender que eu sou responsável pelo ajuste do meu próprio mundo interior, eu me perco nesta responsabilidade de ajustar ou de contribuir para um mundo melhor. E eu não estou falando um mundo livre de guerra lá na faixa de Gaza, não. Eu não estou falando de um mundo livre de responsabilidade, de conflito lá com os poderosos, com Trump, com o presidente da Rússia. Não. Muitas vezes nós estamos acionando botões de guerra dentro da nossa própria casa e a gente não sabe. Pela nossa rigidez, pela nossa rispidez, pela forma que muitas vezes a gente age como esses poderosos, querendo ditar comportamento sem entender que cada um tem um momento diferente. E aí, aonde existe o chamado da responsabilidade de nós entendermos as cargas energéticas associadas ao comportamento humano. E é neste momento aonde a figura do feminino, onde a figura da mulher faz tanta diferença. Nós somos seres energéticos. Como seres energéticos que somos, nós somos totalitários, ou nós temos a capacidade de gerar dois tipos de energia. Uma é energia elétrica e a outra é energia magnética. A energia elétrica, ela é totalmente masculina. É a energia ejetora, propulsora, projetiva. Então, sempre que vocês vivenciarem algo que lhe impulsiona a ação, é a sua energia masculina atuando, a sua energia elétrica. Vocês entendem? É por isso que na promoção da vida, na construção da vida, os gametas masculinos eles são ejetados como pequenas partículas, e aqui para o entendimento de todos, os espermatozoides, eles são impulsos energéticos dotados de uma energia elétrica que vão, no momento da nidação, no momento em que eles se conectam com o óvulo, gerar ali um impulso elétrico para que este óvulo se ilumine. E o óvulo, dotado de capacidade magnética que atrai, ele vai poder alimentar, trazer subsídio para que aquela substância, para que aquele ser seja desenvolvido. Então, neste entendimento, já que a mulher é o receptáculo, ela é este agente magnético que atrai. É por isso que sempre, em todas as culturas, é associado como a carga energética feminina, como aquilo que atrai, como aquela carga atraente, como aquela carga sedutora. Mas aqui eu já quero fazer essa desassociação do conceito de que toda mulher é assim e de que todo homem é assim. Nós temos capacidades energéticas que elas são, em vários momentos, mais proporcionais àquilo que nós queremos trazer do que em outros. Existem momentos em que eu, enquanto homem, posso estar completo, irradiado por uma energia feminina, magnética. E existem momentos em que uma mulher ela pode estar dotada de uma energia masculina, elétrica. E o equilíbrio está justamente neste ponto, em trazer o eletromagnético para um campo de ressonância de forma proporcional. Então, nem é correto uma mulher que está ali o tempo inteiro, dotada de energia masculina, age, briga, sem ter a sua capacidade magnética, sem ter a sua energia feminina atuando para fazer com que ela centralize, com que ela atraia, com que ela gerencie através do seu campo energético aquilo que é necessário para a transformação do coletivo. Cada mulher, ela carrega em si a capacidade de transformar o mundo. Por quê? Ela é a única que tem capacidade
de gerar um novo mundo. Então, quando Jesus traz lá na Bíblia o conceito de dizer para as mulheres, ou que isso também está no Antigo Testamento, lá nos balizadores do judaísmo, que uma mulher sábia é que edifica o seu lar, é justamente isso. É que a sabedoria da mulher na construção, na geração do comportamento energético, não só do lar, mas de toda a estrutura que está associada a ela, ela consegue fazer com que todos se conectem a essa estrutura de equilíbrio. Agora, quando nós não nos encontramos neste equilíbrio, a gente pode muito bem, muitas vezes, destruir, corromper, trazer a rivalidade, trazer a guerra. Esta é a grande responsabilidade do ser feminino, da energia feminina, na reestruturação do plano das ideias, do plano sensível, da transmissão ou da transferência do estado vibracional que vai nos permitir sair de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Por quê? Se nós formos fazer uma análise histórica de como o mundo vem se comportando sobre as transformações que vivenciou, sempre essa energia projetiva, essa energia masculina vem causando os problemas que estão associados à degradação do comportamento humano. Quem é que inicia a guerra? Sempre é aquela força projetiva de não apaziguar, ou seja, energia masculina. A energia do combate, a energia do confronto. Se nós estivéssemos integrados com a nossa energia totalitária no poder feminino, nós teríamos muito mais aquele perfil de Jesus, da brandura, da benevolência, da mansidão, de dizer assim, ó, calma, vamos silenciar aqui, vamos esperar as coisas acontecerem. Lembrem bem, nós estaremos vivenciando um período muito importante para a introjeção da nossa consciência cristã, que é a Semana Santa. Muita gente acha que a Semana Santa é uma semana dos católicos, por mais que isso tenha um peso muito grande para os católicos. Mas é uma semana maior da cristandade. Por mais que o calendário que a gente vivencie seja um calendário gregoriano, que foi construído ali a partir da vivência de Gregório, que reestruturou o calendário, não pelos ciclos lunares como antes a gente vivenciava, mas pelos ciclos de 30 ou 31 dias, como a gente vivencia no dia de hoje, a gente tem novamente esta ideia de que o controle do tempo está fora de ordem. E a gente precisa voltar a entender que essa experiência de Jesus durante a sua vida é para nós um balizador. Como a gente sempre escuta falar em todas as palestras ou na nossa doutrina, Jesus é o nosso espelho máximo de conduta e moral. Jesus é aquele que veio trazer para nós a cartilha, os mecanismos balizadores do nosso comportamento humano. E esta semana que nós vamos vivenciar é exatamente isso. É para que nós entendamos quem foi Jesus durante o conflito. Jesus foi um ser que desde o momento do seu nascimento, ele vivenciou o conflito. E ele teve que, para experienciar a sua vivência soberana, ser gerado por uma figura da energia feminina, para aprender o silêncio, para aprender a mansidão, para aprender a brandura. Por quê? O que o Antigo Testamento e os profetas anteriores diziam era que aquele que viria como Messias seria aquele que viria dobrar a todos como mão de ferro, né? Que seria um grande guerreiro, que uniria exércitos ao seu favor e que dizimaria todas aquelas outras nações que não se colocasse sobre a sua reverência. E Jesus precisou exatamente desta condição humana
acompanhado pela energia feminina para aprender tudo isso. Toda a vivência de Jesus foi todos os tempos associado ao combate. Mas, até nos momentos em que Jesus estava completo, repleto de razão, que ele foi interpelado, ele agiu com o equilíbrio, apoiado da sua energia feminina, apoiado em tudo aquilo que sua mãe tinha lhe ensinado, e ele entendia que aquele momento era um momento que ainda não tinha chegado para o outro. Quando Pilatos pergunta a Jesus, na verdade Herodes pergunta a Jesus, tu és o rei dos judeus? O que é que Jesus diz? Tu o dizes. Ou seja, Jesus poderia muito bem ali confrontá-lo. Você sabe quem eu sou, eu vim sobre ordem do meu pai e eu estou aqui para acabar com esse reinado falso de vocês. Mas ele diz, essa é a tua compreensão. Então, é o poder do não embate. É o poder do deixar que o outro tire as suas próprias conclusões. Seja bem-vindo, meu filho. Deixar com que cada um tire as suas próprias conclusões. Então, quantas vezes nós... E isso aqui, eu vou trazer daqui a pouco, o comportamento cerebral que faz com que isso aconteça, tá? Quantas vezes nós estamos em um ambiente em que nós precisamos o tempo inteiro reafirmar quem nós somos, mostrar ao povo quem é que a gente é, e o povo diz assim, você é muito ignorante, você é muito isso, você é muito aquilo, ou quando a gente não está sendo visto da forma como a gente vê, como a gente quer ser visto, a gente diz, você sabe com o que é que você está falando? Você sabe quem eu sou? Né? A gente quer logo se validar, a gente quer logo partir para o embate, porque o meu entendimento sobre quem eu sou precisa, no meu entendimento, ser maior do que a compreensão do outro sobre quem eu sou. Oi. A respeito disso aí, por exemplo, eu me comporto da seguinte forma, eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de me ver injustiçada enquanto você diz uma coisa sobre mim e eu não concordo e eu acho que eu não fiz aquilo. Tá. Entendeu? Então, eu tenho que dizer, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que dizer, poxa, eu não tive essa intenção. Perfeito. Existe uma frase do contexto filosófico que ela diz o seguinte, o que o outro faz é problema dele. O que eu aceito é problema meu. Eu tive uma vivência muito forte assim que eu cheguei em João Pessoa, e eu trago isso sempre como o maior ensinamento para mim. Quando eu fui para João Pessoa, isso eu digo a todo mundo, que eu sou tendencioso a ser ignorante, bruto, né, cavalo batizado, porque é da nossa natureza. E esta é a minha luta diária para não fazer, para não ser. Existe muito ali aquele contexto patriarcal inserido na nossa família, principalmente criado no interior, de que macho tem que ser macho, tem que, né? E que, não, minha verdade eu digo, dou a quem doer. Aí a gente já vem para o primeiro elemento. A verdade é um nível de compreensão que cada um atinge na forma com que é perceptível. Aquilo que era intenção sua é a sua verdade. O outro não entendeu daquela forma, é uma verdade corrompida dele. Então o que é que a gente faz? Pela nossa necessidade de ajuste e de nos mostrar sempre como a capacidade de ser algo melhor para nos validarmos, a gente diz assim, não, olha, veja, pelo amor de Deus, não é isso que eu queria, o que eu quero que você veja é isso, mas o outro ainda não atingiu essa compreensão. Em João Pessoa eu vivenciei, logo quando eu cheguei, em 2011 para 2012, eu morava, quem conhece João Pessoa vai entender bem aonde é que eu estou falando. Perto da Unip, eu morava perto da Unip. Hoje, aonde é a Unip, logo depois, além dos bancários, tem um Carrefour na esquina. Logo quando a gente vai entrando ali, depois da universidade. Do lado, tem uma Rede Farma. Eu ia chegando ali de moto, na Rede Farma, e tinha um rapaz, em situação de rua, estava ali todo consternado, maltrapilho, estava exalando um odor não muito
legal, mas ele estava ali. De repente, ele já era um senhor de idade. De repente, ele chega para mim e faz: olha, eu estou precisando muito que você me ajude a comprar um medicamento para o meu neto está em casa, está doente, está assim. Eu, deixa eu entrar aqui. Eu era estudante na época, também não tinha condições para sair distribuindo ajuda da forma como eu gostaria. Mas eu disse: espera aqui um pouquinho, que eu vou ver aqui o que é que eu vou conseguir fazer para lhe ajudar. De repente, quando eu estou dentro da farmácia, para um cara numa Hilux. É um senhor também, já não tanta idade assim, mas seus 45 anos por aí. E ele para, de repente esse homem desce, parrudão, parrudo que eu digo assim, né, forte, truculento. Ele desce, e aí o rapaz vai conversar com ele da mesma forma que conversou comigo, explicou a situação. Esse cara começou a dizer o que queria e o que não queria com esse cidadão. Disse que você vai trabalhar, que você é um vagabundo, que você... E isso eu dentro da drogazinha escutando tudo. E aquilo me deu uma agonia tão grande. Eu, jovem, impetuoso, defensor dos fracos e oprimidos, como todo mundo acha que é, me senti no direito de sair de lá e defender o cara. Veja só, ele não me pediu em hora nenhuma para fazer isso. Mas eu saí em defesa dele. Cheguei lá: olha, não faça isso não, rapaz. Não brigue com o rapaz, você tá vendo a situação dele, ele tá pedindo ajuda, e o cara cala a boca, ele é um safado, ele é um não sei o que, ele vai usar o dinheiro para comprar droga, dizendo e acontecendo. E eu lá cada vez mais inflando de raiva. E o rapaz que estava pedindo, segurando meu braço: Senhor, pelo amor de Deus, pare. Por favor, não faça isso não. Eu não estava percebendo o quanto eu estava constrangendo ele. Por quê? Na minha necessidade de me mostrar que eu estava ali pronto para defender, eu reafirmei coisas que eu estava percebendo dele. Você não está vendo a situação em que ele se encontra, então eu estava, olha, pormenorizando ele. Você não está vendo que já é ruim para ele estar dessa forma e o senhor chegar fazendo essas coisas? Olha só, o quanto eu, no meu entendimento, estava diminuindo o cara. E ele o tempo todinho parando, até uma hora que eu disse desse jeito: rapaz, eu estou aqui lhe defendendo, e você me pedindo para eu parar? Aí ele olhou para mim, e ele me deu uma tapa de luva, que eu não me esqueço nunca, e toda vez que eu revivencio essa cena, me traz a emoção de novo. Ele fez: o que eu pedi a ele não foi isso. Eu pedi a ele o que eu precisava, ele me deu o que ele tinha, e eu não aceito isso. Uma pessoa em situação de rua me ensinou o que é justiça e o que é humildade. E aí vem São Francisco de Assis dizer a cada um de nós que o ato de humilhar, ele é unidirecional. Ninguém tem a capacidade de nos humilhar. É a gente que se humilha. Ah, porque fulano está fazendo isso porque quer me humilhar. Não, alguma coisa em você não está bem resolvida, que você se diminui ao que o outro disse sobre você. Então, no fundo, é verdade. Ah, porque fulano disse que eu sou falso. Ah, você se considera uma pessoa falsa? Não, você ainda tem dúvidas. Porque se você se machucou tanto com aquilo, é porque você ainda não acredita que você não é aquilo. Não, mas é porque eu tenho que mostrar a minha verdade. Então você não acredita ainda que tem uma verdade estabelecida. Ah, não, mas é porque é a justiça. Quem disse que a justiça é sua? E que a responsabilidade de trazer a justiça tem que ser daquela forma. E aí é uma das coisas que eu aprendi muito com a minha mãe. Que muitas vezes, em várias situações onde a gente é mal interpretado, a gente se sente no direito de querer se defender. Mas aí é onde a gente se lembra que o nosso maior defensor é a nossa expressão para além de nós. Então é aquilo que eu sou para as outras pessoas que não têm aquela percepção sobre mim, que não vai ganhar respaldo. Então quando chegar alguém que não gosta de mim, por alguma impressão magnética ou energética, que um dia a gente pode até conversar sobre isso, ah, eu não gosto de fulano. Ah, mas eu gosto. É gente fina. Ah, não, mas eu não gosto porque é arrogante, é prepotente, não sei o quê.
Ah, mas isso é uma percepção sua. Isso não se espalha, isso não se propaga. É da mesma forma como a gente encontra justiça na verdade. Quando uma coisa ela não ganha proporção, ela encontrou o equilíbrio da justiça. Então eu não precisei me diminuir ou crescer para cima dos outros. Eu utilizei da brandura, do pavio que ainda fumega, né, para manter o equilíbrio ali onde eu precisava. Então, é um convite para restabelecer que muitas vezes a gente não precisa ser impetuoso, que a gente não precisa ser imperativo, que a gente também não precisa estar sempre na defensiva. Porque no desejo de nos reafirmar o tempo inteiro, a gente está sempre na defensiva. Às vezes, um silêncio que é dado a alguém tendo uma resposta é tido em nós como algo totalmente ameaçador, como algo totalmente afrontador. Ah, porque fulano fica calado quando eu falo com ele. É uma necessidade de fulano de ficar calado ou é necessidade sua de reafirmar o valor da fala do outro para preencher alguma coisa que ainda está vazia em você? Então, às vezes, o melhor remédio para uma transformação é o silêncio. Pelo respeito ao outro, que talvez ele não esteja preparado ou não esteja, que ele não mereça aquilo que tem de ruim de mim que pode sair da minha boca, porque a gente é bicho ruim, o ser humano é bicho ruim. Às vezes a gente está tomado de um sentimento tão deletério que qualquer coisa que saia da nossa boca prejudique o outro no seu desenvolvimento e faça com que ele, naquele estágio evolutivo, regrida. E é responsabilidade minha. Então, muitas vezes, quando escolho o silêncio, é justamente por entender que a caminhada do outro é do outro e a minha é minha. Então, o meu silêncio, ele vai trazer para mim uma resposta de, peraí, te acalma, te aquieta, que talvez você ainda não conseguiu compreender o que precisa compreender nesta relação, e talvez o que você diga vá trazer algo de ruim para a caminhada evolutiva dessa outra pessoa. É difícil fazer esse exercício? Horrendo. É a pior coisa. Por quê? A gente quer ser ouvido. A gente quer o confronto. A gente quer dizer a verdade, escutar a verdade do outro, para se engalfinhar e depois receber o maior prêmio de consolação que uma confusão gera, que é a equiparidade das energias. Vejam bem, sempre que você tem uma relação conflituosa com alguém, que, disse, estão os dois ali, dizendo, vamos supor a situação de marido e mulher. Estão aqui os dois, dizendo um com o outro, daqui a pouco se faz as pazes. Termina onde? Todo mundo sabe, né? Ou daqui a pouco, alguém que chega com uma nova postura dentro de um ambiente onde você era referência, você já começa a olhar aquela pessoa de uma forma diferente. Aí você diz assim, Pia, como é que se acha? Pia, olha só como é que se porta na frente do povo. Isso tudo é uma máscara, isso tudo é mentira. E daqui a pouco as arestas vão se quebrando, daqui a pouco estão vocês dois de mão dada caminhando um lado do outro, e antes aquilo que era um dissabor passa a ser um sabor gostoso de se congregar, né? De se construir. Então é exatamente essa necessidade de compreensão de equilíbrio que vai fazer com que cada um de nós possa desenvolver uma humanidade segura emocionalmente, para sermos humanos em nossa totalidade, em atingirmos a nossa divindade. No nosso cérebro, o que é que acontece? Nós temos um mecanismo de compensação que é chamado de ego. Este ego é aonde eu acredito que eu estou. Então é aquela construção que eu faço sobre mim. É aquela percepção que eu tenho sobre mim. É o meu registro de identidade. É quando eu digo assim, isto sou eu e isso eu não mudo. Dou a quem doer. Isso é meu ego. E cada vez que o meu ego é mais forte do que qualquer capacidade de necessidade de mudança, eu estou sendo egoísta. O meu ego é mais potente do que qualquer outra força de transformação. Isso é ser egoísta. E quando
este ego está acompanhado de uma falsa percepção moral, ética, social, que eu construo como máscara para me proteger, isso é vaidade. Ah, não, porque eu não posso ser dessa forma, porque minha família pensa isso, isso e isso de mim. Não é. É a sua leitura sobre o pensamento da sua família que você tem medo que se destrua para que você não encontre a verdade que você está com dificuldade de ver. Na maioria das vezes, nós sofremos mais sobre as nossas próprias impressões sobre o mundo do que realmente o que é. Eu tenho plena certeza que hoje a sua maior preocupação, o seu maior desafeto é só seu. Esta pessoa, pense aí no seu inimigo, pense aí naquela pessoa que está ali com você o tempo inteiro. Todo mundo, quando a gente fala em algum desafio social, sempre vem uma pessoa ou algumas pessoas. Fala em inimigo, sempre vem alguém. Pode ter certeza que ele é um problema seu. E na maioria das vezes você não é um problema dele. É vivenciar a sua caminhada levando, o outro nas costas. Com uma responsabilidade que você colocou nele. Que você colocou nele. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acredita que o outro pensa sobre nós não tem fundamento. É uma crença nossa. É um mecanismo de defesa do nosso ego para a gente não ser o que a gente precisa ser. E é exatamente nesse momento onde a gente precisa olhar para o Cristo e entender que a gente precisa tirar aquele manto soberano de divindade e entender que o outro entende de nós aquilo que ele precisa naquele momento. Não se preocupem, não se preocupem. Nós, enquanto estruturas divinas na Terra, nós fomos feitos para o serviço. Então, se você ainda acredita, mas é porque fulano só fala comigo quando precisa de alguma coisa, e você não é do mesmo jeito? Ou você passa o dia inteiro falando absolutamente com todo mundo que você tem convívio? Não é. Nós somos convidados para o serviço. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus queriam ou esperavam dele alguma coisa. A missão redentora do sacrifício. A esperança de que ele pudesse curar de alguma forma. Então é egoísmo seu, é vaidade sua, quando a gente se coloca em um patamar alcançável ou inalcançável. Eu estou aqui, quem precisar de mim vem atrás. Jesus traz isso como exercício de serviço. Aquele que quer ser servido, ele precisa primeiro servir. É lavar os pés. O que é lavar os pés? Facilitar o caminho. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade na humanidade, ela é estacionária, não no sentido de que ela é parada, mas no sentido de que ela é por estações. Assim como o tempo, que ele é cíclico. Uma hora é inverno, outra hora é verão, outra hora é outono, outra hora é primavera. Assim somos nós. Em algum momento, para eu preciso me doar muito. Em outro momento, eu não preciso me doar nada. Em algum momento, eu preciso apenas de uma oração. Mas em outro momento, eu preciso estar lá de corpo presente. Fazer por ele algo que ninguém consegue fazer. Mas, enquanto nós estivermos neste entendimento de que nós somos um indivíduo à parte do contexto universal, eu vou só esperar, como o ditado é um ditado que existe que diz assim: venha a nós, vosso reino nunca, né? Então a gente precisa estar sempre preparado para a construção do nosso reino. O que é dentro de mim que eu preciso melhorar, que eu preciso ajustar, para que eu não acredite que os outros falem mal de mim pelas costas, para que isso não tenha importância para mim, para que eu não tenha que todo tempo estar olhando para a cara de ninguém achando que ela está pensando algo errado sobre mim, né? Muitas vezes em um ambiente coletivo chega uma pessoa, olha como fulano está olhando torto para mim, tu já percebeu? Catuca logo a pessoa do lado, querendo angariar seguidores, né?
Tu já percebeu como é que fulana, toda vez que chega aqui, tá se achando? Olha toda torta para mim. E muitas vezes é uma percepção sua, é uma impressão sua, e você ainda arrasta outra pessoa para trazê-la a essa percepção. É esse exercício que a gente precisa fazer. Às vezes a gente se preocupa muito como a nossa imagem ela aparece no mundo. Ela aparece para as outras pessoas. Mas se a gente não trabalhar a edificação desta imagem dentro de nós, nós somos reféns de absolutamente qualquer coisa que qualquer um nos disser. Porque a gente ainda não sabe que nós somos. E por esta falta de equilíbrio, quando alguém diz uma verdade que é verdade sobre nós, me dói. Mas da mesma proporção, quando alguém diz algo falso sobre mim, me dói também, porque aquela verdade não está consolidada em mim. Os estoicos diziam que se é verdade, por que é que você vai relutar? Por que é que você vai se preocupar se é verdade? Se é algo ruim, se ajuste para melhorar. Agora, se é algo que não é verdade, por que é que você vai se preocupar se não é verdade? Trabalhe de forma melhor para que se percebam que aquilo não é verdade. A sua conduta moral vai ser o seu melhor júri na frente das diversas pessoas, diante da humanidade. Agora, tudo que eu trago aqui é fácil? De jeito nenhum. Porque a gente tenta o tempo inteiro. A gente é criado e a gente é insistentemente condicionado a estar sempre reposicionando aquilo que nós somos, porque no fundo a gente ainda não acredita. Por isso que para esta transição do mundo de provas e expiações que a gente vivencia, a gente precisa fazer esse ajuste energético, esse autoconhecimento sobre nós para entrarmos no mundo de regeneração. Pode ter certeza, toda doença, todo problema, ele está atrelado a uma prova ou uma expiação. Enquanto você não tirar o aprendizado que você precisa daquilo, vai continuar se repetindo e vai continuar lhe prejudicando, vai continuar ferindo no mesmo canto onde sempre feriu e cada vez pior. Por quê? É uma dor latente, é uma ferida aberta. E toda vez que cutuca lá, dói mais. Agora, quando você faz ali um curativo, quando você se aplica a necessidade de reajustar aquele local, de curar aquela ferida, toda vez que alguém vir catucar, já está protegido, já está curado. Você não vai mais precisar sentir dor. Você já está em regeneração, para depois viver o quarto estágio da transformação completa do ser integral, que é a felicidade. Saímos de um plano de provas, entramos em provas e expiações, partiremos para de regeneração, para um estágio de regeneração e depois para a felicidade. Esse ciclo, ele acontece não é somente no globo como um todo, é em cada fase da nossa vida. Quantas vezes a gente está ali o tempo todo vivendo prova, 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 prova. E a gente olha ali e diz, meu Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Quando a gente aprende, a gente vai ali vivenciar a fase de regeneração, de ajuste, de melhoramento. E depois que aquele vendaval passa, que toda aquela turbulência passa, a gente vai viver a felicidade de não sofrer mais com aquilo. É o nosso microcosmos no macrocosmos. Porque, como diz a vivência espiritual, o todo está em tudo. E eles são indissociáveis. Quer ver como é que a sua vida está refluindo fora de você? Olha dentro. Não tem como ser diferente.
Se tem alguma coisa errada do lado de fora, olha para dentro que com certeza tem muita coisa errada dentro. Quer melhorar fora? Melhora dentro. A gente que trabalha na saúde, seja ela espiritual ou seja ela da saúde corpórea, a gente sempre entende que é um mecanismo de cura interior. Os remédios, eles precisam entrar no corpo para fazer efeito de dentro para fora. Da mesma forma em que a transformação, ela não precisa vir de fora. A abundância não tem que vir do outro. Eu não tenho que esperar com que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu. Porque quem está sofrendo com o outro sou eu. Então, eu quem vou decidir se eu vou continuar cedendo um espaço dentro de mim para que o outro continue me molestando, ou se eu vou dizer assim, olha, eu te liberto da responsabilidade que eu mesmo coloquei em você de me magoar. A partir de hoje, você não me magoa mais. Coloco o fulano, a fulana no lugar dele e eu fico no meu lugar. E cada vez que nós entendemos que nós somos responsáveis pela nossa própria morada interior, a fechadura está protegida. Qualquer um que queira entrar e bagunçar tem que ter a minha autorização. Tem que bater na porta. Ei, deixa eu entrar na tua vida para bagunçar um pouquinho. Aqui não, negão. Aqui não. Aqui tem dono, aqui sabe muito bem os espaços que estão limitados. É igual uma visita que chega na sua casa. Existem visitas que você coloca muito bem condicionada ali no sofá, porque ela não tem intimidade o suficiente para ir para a mesa da sua cozinha. Quando a pessoa já tem intimidade para ir para a mesa da sua cozinha, para abrir uma gaveta, pegar um talher, abrir a porta da geladeira, pegar um copo com água, ali você já tem um pouco de abertura com ela. Ela pode fazer ali dentro do seu controle. Agora, quando você já tem intimidade com essa pessoa que permite levá-la para dentro do seu quarto, que é onde está toda a sua bagunça, está a roupa em cima da cama, né, está o chinelo ali debaixo da cama, é onde você entende que aquela pessoa tem uma responsabilidade de dividir as cargas emocionais com você. Então, é esta a transformação que a gente precisa trazer dentro de nós para ressoar no mundo fora de nós. Em que espaço nós estamos colocando cada pessoa que convive conosco? Em que regiões da nossa vida nós estamos colocando cada uma dessas pessoas? E nós temos que ficar muito tranquilos depois de nós fazermos esta divisão em saber onde cada pessoa vai ficar. Uma vai estar aqui no estado, aqui embaixo, a Paraíba tem uma aqui no Pernambuco, mas essa pessoa aqui que não me contribui muito, eu vou para ela aqui nos Estados Unidos, sabendo que a qualquer momento eu posso lá pegar um avião e ir lá, muito figurativamente falando. Então a gente não pode ter medo de fazer esse estudo individual sobre nós mesmos, porque esse é o convite maior da espiritualidade. Ninguém vai servir a um propósito maior se não entender como é que pode servir. E é exatamente neste caminho aonde esse entendimento sobre esta energia da brandura que emana a feminilidade, que emana os espaços aonde a mulher habita pela sua conexão com o divino, pela sua centralidade, pela sua capacidade de integrar com o todo, que nós precisamos aprender e difundir. Porque, caso contrário, nós seremos seres em desequilíbrio, querendo vivenciar algo que a gente não está preparado. A partir do momento em que nós ajustarmos o nosso interior, o nosso exterior vai começar a ressoar daquela forma. E tudo que vier de embate, aquilo que já está consolidado em nós, não vai doer. Não vai encontrar aquele peso de responsabilidade em nos machucar. Ok? Eu sei que são muitas informações. Eu sei que, às vezes, essas informações nos pegam em pontos específicos em que, às vezes, a gente sente até um pouco pesaroso em ouvir. Mas
esses momentos eles são preparados pela espiritualidade, porque no final de tudo, é isso que a gente está precisando. E como eu sempre digo em todos os lugares, não é porque alguém está aqui na frente, em evidência, que isso também não é uma necessidade constante de aprimoramento, de ajuste de conduta. Isso que é trazido através de mim é um lembrete, sempre, de que isso precisa ser uma constante. Porque é muito fácil a gente tropeçar e voltar para o mecanismo, para a configuração de fábrica, né? Para a configuração de fábrica, e a gente voltar a ser o que era lá atrás. Então precisa de nós muito esforço para que a gente não apenas se melhore, mas se melhore e se sustente e seja constante. Até porque, como eu sempre digo, a graça de Deus, antes dela ser difundida, ela precisa ser infundida. Ela precisa primeiro tocar em mim, para que a partir de mim ela chegue aonde ela precisa chegar. Então que Deus, em sua misericórdia, e que Jesus, nosso mestre e guia de toda a humanidade, ele possa facilitar os mecanismos internos de cada um de nós, para que cada um, dentro da sua necessidade de interiorização, perceba, capte as partículas de verdade que ressoam dentro de si e que possam sair daqui aptos a verificar o que é necessário para a sua transformação pessoal, para que isso possa cada vez mais ser como uma grande colaboração para o mundo em regeneração das nossas próprias existências. Então que a gente possa ser um servidor do Cristo, através do Cristo que há em nós. A todos vocês, o meu muito obrigado, como eu sempre digo, pelos ouvidos amigos, pelos olhares atenciosos que se devotam a escutar um pouco daquilo que a espiritualidade prepara para nós, porque nada aqui vem por acaso. Sempre é Deus querendo trazer ali algum tipo de melhoramento para os seus filhos que se colocam como artífices de sua vontade. Tá? Então que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deus abençoe.